Ernesto do Prado. Infelizmente, esse tipo de preconceito ainda existe. Acho que vai ser difícil se livrar dele. É preciso educar nossos filhos para que eles entendam que cor de pele não é caráter. O Ernesto do Prado falou. A Isis Kirchstein. Eu também estudei sobre o preconceito que dizem estar em Kardec. Ocorre que naquele tempo, pela própria lei vigente, os negros eram considerados coisa. Exatamente. Maria do Carmo Vieira, bom dia para todos da Boa Nova, grandes aprendizados. Luzia de Carvalho Constantino, muito bom dia. A Isis prossegue aqui, mas como Tati, penso que na codificação ele demonstrou pensar o contrário. A Lúcia de Carvalho, Kardec demonstrou na prática a essência do espiritismo, a reforma íntima e a evolução do homem enquanto espírita. Neide Almeida, bom dia meu povo. Eugênia Carvalho, bom dia. Neide Almeida está em Goiás, no Planalto, Novo Planalto em Goiás, nos acompanhando. Mas, Tati, o interessante é quando você até trouxe isso, porque para muita gente que até está nos acompanhando, e ainda existe isso no íntimo das pessoas, nas redes sociais você trata muito disso. Mas essa coisa até de preconceito é tudo mimimi, Tati. É tudo mimimi, Tati. Esses dias às vezes eu até deixo um meme separado, que é assim: pai, o que é mimimi? Filho, mimimi é dor que não dá na gente. Então, como ela mesma falou no começo, são apenas 130 anos de uma falsa abolição. E você leu um texto também, as senzalas viraram a favela. E a gente costuma dizer também que o tronco virou a bala da polícia, né? Porque o genocídio da população negra é muito forte. As pessoas morrem só pelo fato de serem negras. Então, a questão do racismo não é uma questão que deve ser tratada só entre os negros, é uma questão da sociedade. Eu falo isso para os meus amigos não negros, falo, ai, Tati, mas eu posso falar? Não é o meu lugar de fala. Né? Óbvio que tem questões que nós negros que vivenciamos na pele, independente do seu tom de pele, que também tem a questão do colorismo. Para quem não sabe, colorismo significa o quê? Que você tem privilégios de acordo com o tom da sua pele. Ou seja, quanto mais preto você for, mais racismo você passa. Então, ou seja, até entre os negros tem essa questão. Se é um pouco mais claro ou mais escuro, acontece isso como atriz também. Às vezes eu faço um teste e aí a produção, o diretor fala, ai, mas ela é muito escura porque eu pego uma negra mais clara. Já aconteceu várias vezes isso. Então eu acredito muito que o racismo nós não podemos colocar debaixo do tapete e falar, mas para com isso, hoje todo mundo é igual. Sim, está melhor de quando eu era criança, muito melhor. Hoje eu não passo na rua, por exemplo. Durante muito tempo da minha infância até a minha adolescência, eu tinha medo de excursão de escola. Por quê? Quando eu estava passando, eu morei a vida inteira no bairro da Liberdade e no Bexiga, né? Minha avó tinha comércio no Bexiga e eu morava na Liberdade. Então, tenho muitos amigos orientais. Tenho uma irmã por parte de mãe, mestiça de japonês também, né? Que minha mãe separou do meu pai, teve outro casamento, então eu tenho uma irmã. Só que o que acontecia? Várias pessoas, quando tinha excursão de escola, às vezes eu estava subindo para a escola, eu vi excursão, eu já ficava assim, paralisada. Por quê? Eles xingavam, tacavam cuspe, jogavam água, cantava aquela música do Luiz Carlos, que eu detesto até hoje, aquela Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então eu via uma excursão, eu congelava, assim, sabe? E eu tinha duas amigas minhas, tenho até hoje, que elas são a Vanessa e a Daniela, são minhas amigas até hoje, mais de 30 anos. E a gente comentava, você viu aquela excursão na rua de baixo? Aí eu saí correndo, eu me escondi. Eu vi, eles me pegaram na outra rua, na Conselheiro Furtado. Por quê? Às vezes a excursão estava passando, a gente estava subindo para a escola. Eram aquelas, tipo, 15 crianças na janela gritando, xingando. E foi assim, da infância até a adolescência. Eu realmente parei com esse trauma. Eu lembro quando eu estava, acho que com uns 19 anos, eu estava subindo a rua São Joaquim, estava subindo uma excursão, aí eu escutei um menino falar assim, olha ali, olha ali. Eu já congelei. Só que ele falou, ô moça, manda um beijo pra mim, você é muito bonita. Aí eu olhei assim, aí todos os meninos acima, as meninas que saíram na janela, começaram, manda beijo pra mim, manda beijo pra mim. Aquele dia eu me curei. Então, ou seja, dos meus, 7 anos de idade até os 19,
Eu sempre tive medo de excursão, porque eu passava por eles sempre xingavam. Passava na escola, xingava. Ninguém queria dançar com a caipirinha. Nunca fiz Miss Caipirinha. Nunca fiz Miss Primavera, né? Porque uma menina negra nunca é bonita para poder chamar para dançar. Então, por que eu tô falando isso? Você perguntou, essa questão até hoje é mimimi. Não é. Ele mesmo sendo um homem branco, ele falou da questão do Jesus negro. Então, imagina, 40 anos atrás, nós estamos em 2019. Quando fala, mas aquela questão que o negro ainda era visto daquela forma. Não, hoje está diferente, assim como o celular. Quando nós éramos crianças, nós não imaginávamos que íamos conversar por um aparelho desse tamanho com alguém que estava no Japão, por exemplo. E isso hoje é possível. Assim como eu espero que esse câncer, né? Porque o racismo é uma doença igual ao câncer. Eu espero que esse câncer chamado racismo um dia tenha cura. Eu espero ainda estar reencarnada, né? Eu sei que não vai acabar, mas eu espero que nessa encarnação, nem que eu estiver lá com meus 90 anos, eu falo, na minha época era muito racismo, hoje é melhor. Eu espero que nessa encarnação eu ainda consiga ver melhor. Nós estamos falando aí do racismo, nós estamos falando em relação à questão do negro, mas a gente não pode esquecer que existe racismo de outra forma também. A gente não pode esquecer que até pouco tempo atrás um cara dizimou aí milhões e milhões de judeus. Quer dizer. Sim. Era branco dizimando branco, né? Quer dizer, em função de... Foram uns anos, né? É que a escravidão foram 400 anos, então, né? Realmente, o Holocausto foi uma coisa horrível para a humanidade também, mas durou pouco tempo, por mais que seja terrível. Agora, imagina você várias encarnações... Então... Mas né? O que leva uma pessoa a fazer isso? Se não é essa questão do racismo em si, mas não do racismo pela cor, mas do preconceito em relação a uma outra condição do outro, entendeu? Quer dizer... E aí, no caso... E aí, eu queria lembrar novamente, eu queria fazer um convite aos ouvintes para lerem lá no Livro dos Espíritos essa questão da sucessão das raças. Uhum. Quer dizer, o Kardec lá atrás... através das respostas que os espíritos deram, né, ele já mais ou menos idealizava essa miscigenação que está acontecendo aos poucos, né? Vem acontecendo essa mistura. Você mesmo falou que você tem uma irmã que é mestiça, né? Quer dizer, então, isso vem acontecendo. E vai chegar um tempo lá para frente, né, que talvez a gente tenha condições de ter tanta mistura, mas tanta mistura, que vai acabar esse tipo de... E o Brasil, isso é muito comum, né? Essa mistura de raças e tudo. Eu queria só citar um outro exemplo, que é por força até das circunstâncias, né? Minha filha está no Canadá, tá certo? E você vai para o Canadá, você fica impressionado com a quantidade de chineses, quantidade de indianos... né, de árabes, ou seja, está havendo uma... o planeta está se movimentando, né? Está havendo uma mistura. Por conta de toda essa... E eles estão tendo que enfrentar essas condições lá, quer dizer... Hoje o canadense está tendo que aprender a não ser preconceituoso. E não é tão simples, porque requer um tempo, né? A evolução é inexorável, né? Então a gente não tem como parar. Por isso que eu sou muito otimista, assim, eu acho que nas futuras gerações cada vez mais vai diminuir essa questão do racismo. Eu tenho essa crença, eu acho que isso vai acontecer. E porque eu lembro sempre da minha avó, né? Também descendente de italiano. Os italianos vieram justamente para substituir a mão de obra dos escravos, né? Então começa tudo com a escravidão dos índios, né? Então os índios adoeceram, os padres lá, os jesuítas, começaram a fazer uma campanha para os índios não serem mais escravizados, então precisou buscar uma solução de mão de obra para cana-de-açúcar. E aí veio, então, a partir do século XVI, começou essa atrocidade aí, né? Já pensou, você tá lá na sua terra, como na rainha, sua vida, como rainha, como rei, como rainha, com uma posição ali dentro da sua tribo, da sua comunidade, e você é tirado dali de uma forma violenta, você é jogado num navio, né, em condições subhumanas e passa a ser escravizado. E é assim, a gente olhar realmente o que foi a escravidão, mexe com os nossos sentimentos, né? Assim, a gente fica horrorizado de ver tudo isso e ficar pensando, será que eu fiz parte disso numa encarnação passada, né? Quem eu fui nessa situação toda? E isso mexe muito com a gente. E aí você vê que foi em 1888, né, a Lei Áurea
Gente, foi outro dia. Outro dia, exatamente. Foi outro dia. Então eu falo, porque assim, a minha avó nasceu em 1910, muito perto, né, do que era a escravidão no Brasil. Então, aqueles preconceitos que ela, como uma imigrante também italiana, a família dela, também sofreram, claro, todo o preconceito que os imigrantes sofreram, mas eles já tinham essa cultura, essa educação de que o negro era o escravo, era o inferior, era a coisa, né? E aí vai passando esse preconceito para as gerações futuras. E cada um faz aquilo que é o melhor que tem naquele momento, segundo a sua condição social, econômica e o seu entendimento, né? Por isso que a gente vai cada vez mais evoluindo e a gente percebe como as leis evoluíram. E a questão da abolição da escravidão no Brasil, ela foi muito vagarosa, muito lenta, né? Foi aos poucos, né? Então teve a lei do sexagenário primeiro, o ventre livre, só depois veio realmente totalmente a abolição e sem nenhum planejamento social, né? E aí os reflexos estão aí, né, Damião? Tem participação dos ouvintes aqui no Face. A Daniele Silvestre, bom dia. Minha branca neta de italianos e meu pai negro, 41 anos de idade, e ainda acham que eu sou adotada pela família da minha mãe. KKKKK. Mas tudo bem. Obrigado, Daniela, pelo depoimento, pela participação. Andréa Martiniano, bom dia a todos. Tati linda, iluminada. Ai. Parabéns. A Deise Manzano, bom dia, beijos, bom dia, Deise. A Isis, as leis conforme a lei do progresso mudam, basta ver que Moisés, para o povo da época, teve que estimular a lei do talião, olho por olho, dente por dente, para amenizar a crueldade da época, porque se matava por qualquer motivo. Essa lei, mal ou bem, veio para diminuir exageros e ao menos para dosar o tipo de vingança. Bárbara Araújo, bom dia. A Isis prossegue aqui, o preconceito é tão cruel que o homem que ajudou Churchill e a humanidade em geral, ao descobrir os códigos de Hitler, o homem que foi o precursor do computador foi eliminado por ser homossexual.